Hoje a gente tem alguns assuntos polêmicos. Gostamos de polêmica aqui. Todo mundo já sabe, né? Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente trouxe um áudiozinho aí e a gente quer compartilhar com vocês e depois a gente vai debater sobre esse áudio. Então, eu vou dar aqui o play no áudio, porque a gente não pode mostrar o vídeo, obviamente, mas a gente vai mostrar o áudio e vamos debater sobre este áudio. Já Vamos pararam lá. que cassino é proibido, mas se o dono for o governo e chamar de loteria, tá liberado. Pirâmide é crime, mas se o nome for INSS, é previdência. Agiotagem é proibido, mas se o governo te emprestar o seu próprio FGTS a juros abusivos, é programa social. Extorsão é crime, mas se vier com o nome de o quê? Imposto é cidadania. Engraçado, né? Quando o Estado faz, é lei. Quando você faz, é crime. Se eu imprimir, por exemplo, uma nota de R$ 100 aqui em casa, se eu imprimir uma nota aqui de R$ 100 agora no podcast, é falsificação de moeda. Pena de 3 a 12 anos. Mas o Banco Central dobrar a quantidade de reais em circulação depois da pandemia, sem lastro nenhum, política monetária. Se você rastrear a conta bancária de outra pessoa, é intercepção ilegal, é crime. Agora, se o governo faz com Pix, é transparência. O padrão é sempre o mesmo, né? O que o governo faz tem nome bonito. O que você faz tem código penal. Cara, isso não é coincidência, é controle do governo. Já pararam que... Então, pessoal, é sobre isso aí, né, Cleiton? O governo, Cara, então, a gente sempre questiona muito essa questão de governo, de impostos, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que pensa assim, poxa, pra que tanto imposto, cara? Hoje a gente tem imposto para tudo e o que não tem ainda, o que não tinha até ano passado foi criado, né? Que é não existiu um imposto sobre criador de conteúdo para canal do YouTube, para canal de qualquer outra rede social que fosse monetizado e ganhasse um certo valor com isso. Agora, recentemente foi aprovada essa lei, foi sancionada essa lei, então tem imposto de renda para criadores de conteúdo, né? Anteriormente não tinha. Então, cada vez mais está se criando mais impostos para arrecadar ainda mais dinheiro para o governo. E mesmo com essa pequeno aumento de salário base na nossa folha lá de carteira assinada, não é nada perto do aumento de impostos, cara. O quanto é arrecadado mais com isso, né, Jonas? a gente tem uma. Vamos entrar num contexto assim para que fique didático aqui, né? A gente tem esses órgãos de regulamentações e isso é uma teia. Imagina uma teia de aranha cheia de fios e cheio de tramas, né? De alguma forma o governo precisa controlar isso para que não se torne a terra de ninguém. Mesmo controlando, a gente sabe que vira a terra de ninguém, né? Então essa teia, ela tem várias ramificações, né? Ela tem várias áreas abrangentes, no qual a gente tem aí, por exemplo, o cassino, que é citado no áudio, né? A gente tem o cassino. Por que que o cassino é proibido? Na verdade, acho que o cassino ele não é proibido no Brasil, assim, em toda a história. Eu acho que ele entrou num período aqui, a gente vai colocar depois o período que o cassino começou a ser proibido. Também, eu vou te dar um grande exemplo. Aqui na minha cidade eu não sabia e eu peguei essa curiosidade essa semana. Aqui a gente tem um parque bem famoso aqui em Porto Alegre, que ele é o Parque da Redenção. Ele é um dos parques mais conhecidos da cidade. E cara, o parque foi construído onde tinha no local tinha um cassino. Quando o cassino foi proibido, esse cassino, sabe, a proibição do cassino veio a dar a demolição do prédio onde era esse cassino, que hoje no local é um parque. Olha que coisa engraçada, né? Então a gente vê assim, por que que a gente diz que a loteria ela é legalizada, né, Cleiton? É uma coisa engraçada, né? Eu sempre parei pra pensar também nisso, né? Tu vai lá, faz o teu jogo, vai lá, faz a tua fezinha, Loto Fácil, Mega Sena, arrecada muita grana. E qual é a justificativa do governo? Ele justifica que esses lucros obtidos, muitos deles são usados em financiamentos de políticas públicas, né? Cara, e é usado, tem muito dinheiro de governo que é usado nas políticas públicas, né? Eu não digo que assim não se possa ter um imposto sobre certas situações, mas eu acho que é demais, né? É demais o tipo de imposto. Hoje você paga para trabalhar, você paga para morar, você paga para andar, daqui a pouco estão cobrando imposto para respirar, cara. A gente tem imposto sobre a nossa residência, sobre o carro, tem um seguro que você tem que pagar, vamos dizer assim, por acidente, tem o IPVA, tem o seguro do carro, tem o documento do carro, tem imposto de renda, você tem imposto das coisas que você compra em mercado ou qualquer outra coisa.
tem o imposto de importação, de exportação. Cara, quanto imposto que a gente tem para simplesmente querer existir e viver uma vidinha qualquer. Imagine só, até essa questão, né, Jonas, saiu agora a questão, foi derrubado aqui esse mês passado, essa questão da taxa de importação, né? Que os, Na verdade, essa taxa é uma taxa meio um tiro pela culatra, vamos dizer assim. Por que um tiro pela culatra? O governo veio a criar uma taxação de US$ 50, né, das compras acima de US$ 50 e tudo mais. A gente poderia comprar até US$ 50, a gente não tinha taxação. É a famosa taxas das blusinhas, né, que se tornou tão famosa no Brasil. Até R$ 250, assim, numa cotação atual do dólar, né? Então, assim, ele criou para tentar restringir o mercado, mas a competitividade do nosso mercado interna, ela se mostra, o mundo inteiro sabe que para competir com a China é difícil. A gente tem um gigante que é os Estados Unidos tentando competir e mesmo assim o presidente do país deles está tentando abrir uma política de negociações com a China porque ele sabe que é uma queda de braço que ele não quer entrar, no sentido que financeiramente não é legal. Então o governo veio taxar, montou a taxa das blusinhas e o próprio governo, acho que não chegou a dar um ano, ele veio a remover essa taxa, né? Então a gente tem essa taxa aí dos US$ 50, acima dos US$ 50 você é taxado e abaixo voltou como era antes, né? cara, são vários tipos de impostos que são criados e, gente, é um absurdo. Olha, eu tenho na minha tela aqui uma tabela com mais ou menos uns 20 tipos de impostos. Dentre tá o imposto de renda para pessoa física, para pessoa jurídica, o imposto sobre produtos industrializados, o IOF sobre as operações financeiras, ou seja, aquelas transições, cara. E sabe o que é pior, Jonas? A gente tem o. Você conhece o Tesouro Direto, né? Sim, sim. CDB, Tesouro Direto, que são Isso. investimentos, né? São, tipo, o maior investimento assim mais seguro que a gente pode ter dentro de, tirando a questão da poupança, mas dentro do investimento direto, do tesouro direto, cara, para você retirar, você também paga um imposto, cara, simplesmente por emprestar o teu dinheiro para o banco, cara, para colocar lá à disposição das pessoas. Ou seja, vai render um pouquinho mais que a poupança, só que o governo usa, o Banco Central usa, todos os bancos usam, e estão trabalhando com o nosso dinheiro e a gente tá recebendo um pouquinho de imposto por isso, né? Um bônus, assim. E É um controle estatal, né? quando a gente vai receber de volta, eles pegam um imposto sobre aquilo que foi produzido. Ou seja, eles pegam de volta praticamente, né, cara? Aí É, você tem. a gente tem um grande exemplo aí, os carros, né? A gente tem os carros. Eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo que às vezes eu me pego pensando nisso, né? Carro elétrico. Você tem um carro elétrico e você pensa assim: eu tenho um carro elétrico. Hoje eu vou economizar muito porque comprei um carro elétrico. Mas aí você vai ter painéis solares, né? Porque você não vai querer ter uma energia vamos dizer assim, da fornecedora de energia, porque você vai acabar pagando caro, o carro vai ficar inviável. Então você tem que botar painéis elétricos na sua casa. Você vai pagar uma taxa por ter esses painéis elétricos e a sua energia excedente você vai ter que vender, né, para a empresa que fornece energia, né? A sua energia excedente ela tem que ser vendida. Tu tem uma captação mínima assim para a propriedade. E aí você pensa, eu vou economizar. E aí eu vou botar painel solar em casa e serei uma pessoa livre. Mas a gente sabe que não é assim. O governo literalmente ele taxa tudo. Ele tem que ter um controle sobre tudo. Por que ele tem que ter esse controle? Porque senão vira uma bagunça. Tu imagina assim comigo aqui, ó. A gente tem laranjas em um terreno. Aconteceu uma situação assim parecida há alguns dias atrás. A gente tem laranjas em um terreno. As crianças, elas começam a pegar essa laranja. E aí todas as crianças da rua começam a entrar dentro do seu pátio para pegar sua laranja. E não se tem um controle. Não se tem alguém que possa dizer assim, ó, você não pode pegar essa laranja porque essa laranja é de tal pessoa e você não pode pegar essa laranja. Querendo ou não, vamos dizer assim, até uma forma meio ah, grossa de explicar, o governo ele faz isso. O governo ele controla tudo e ele manipula tudo aquilo
com o intuito de dizer assim, ó, nós precisamos manter a nossa sociedade organizada, a nossa sociedade estruturada, e eu preciso ser o olho que tudo vê, aquele que tem controle sobre tudo. Na verdade, não é que ele proíbe o uso, né? Ele só ainda não arrumou uma maneira dele tirar proveito disso, né? A questão da pirâmide. A pirâmide financeira é proibida. Realmente, tem um prejuízo significativo. Você pode ter um prejuízo enorme se você acabar caindo num golpe. Eu participei de uma certa empresa que, de certa forma, era uma pirâmide financeira, cara. Era a Quem Oreo nunca, né? Partner. Era a Quem, Oreo quem, Partner, quem cara. nunca, né? Então, eu tirei um bom proveito ali, eu tirei um certo dinheiro em cima ali. Só que chegou o momento, cara, que o que que acontecia? Todo o dinheiro que vinha para mim, eu retornava para a empresa, para o sistema ali, sempre aumentando a compra dos meus pacotes, ou seja, sempre visando receber um pouco mais, né? E chegou um momento que deu tudo errado e eu fiquei, vamos dizer assim, não no prejuízo, mas eu fiquei para receber cerca de 20 mil reais, Jonas. 20 mil reais, uma brincadeira, cara. Então, olha só, eu fui vítima dessa pirâmide financeira. Mas aí é que nem o cara falou no vídeo. A questão do imposto, o PIS/PASEP, todos esses benefícios. Tudo isso aí é controlado pelo governo, ou seja, pode, tá aceito. É uma forma, vamos dizer assim, legalizada de acontecer. Mas da mesma forma que nem você falou, Jonas, o cassino. O cassino é jogos azar. Quem quer ir lá e perder seu dinheiro, vai. A Vai, gente vai. sabe, a O gente cassino sabe. ele não tem diferença nenhuma de uma bet, assim como uma loteria não tem diferença nenhuma. Para mim, quem joga na Mega Sena, joga na loteria, ele tem o mesmo peso de quem joga numa bet, quem joga num cassino, entendeu? É um jogo de azar regulamentado. A loteria é um jogo de azar. Ah, mas é um local seguro, você vai receber seu prêmio e tudo mais. Quem é que nunca jogou aí um jogo do bicho aí? Jogo do bicho no Brasil. Eu nunca ouvi falar na minha vida que alguém jogou o jogo do bicho, venceu e não recebeu o prêmio. Então, O jogo do cara, bicho é aqui, ó, venceu, ó, dinheiro na mão. eu acho muito interessante isso, porque assim, vamos dizer que dentro dessas loterias que são fiscalizadas pelo governo, que são impostas pelo governo, pela Caixa Econômica, você tem, vamos dizer assim, vamos dizer 99% de chance que você vai receber o prêmio. Só que o que que acontece? Esse prêmio é extremamente difícil e a gente realmente não sabe se é manipulado ou não. A gente não sabe o que que acontece ali. E pode ser que realmente seja algo bem legal, que seja bem bacana. Mas a chance da gente ganhar é mínima. Aí o que que acontece? O pessoal, como eu, como o Jonas, como todo mundo que nos assiste aqui, vai ver uma bet. Ah, o jogo do Tigrinho tá pagando, gente. Daí tem aqueles guru de tempo, né? O tempo, tal hora vai pagar. Pode fazer 10 giros lá, o Tigrinho vai pagar. Cara, eu já vi muito vídeo desses mostrando assim. Por isso até que tem toda essa questão da PF tá fazendo investigações para essas bets, né? Até a Deolane foi presa aí, o quê? 2 semanas, 3 semanas, né? Virgínia é investigado. Tem vários influenciadores que são investigados por conta dessas bets, cara. E é uma coisa assim que mexe no principal foco do brasileiro, né, cara? A questão financeira. A questão financeira, para, vamos dizer assim, 95% da população aproximadamente, tá quase que peleando para sobreviver, né? A gente não tem algo que a gente vai sobrar um monte, cara. Então Tu tudo quer que ver faz. uma coisa que tem um imposto? Na verdade, não é um imposto, ele é vamos dizer assim, uma participação que tu receberia. Hoje, se tu pegar fazer um poço artesiano na tua casa, fazer uma perfuração, e tu achar petróleo dentro da tua propriedade, a tua propriedade ela vai ser tomada pelo governo, porque o petróleo ele é um bem do Brasil, ele é um bem do cidadão como um todo. E aí o governo federal ele vai deter a propriedade, né? Ele vai se tornar dono da tua propriedade, ele vai te dar uma compensação financeira. Essa compensação financeira ela vem em forma de 0,1 ou 0,5 de todo petróleo que for vendido dentro daquela propriedade no qual tu morava. Entendeu? Quando Praticamente começou a eles exploração, começou a praticamente exploração do petróleo,
perfurou, já tá no mercado sendo vendido aquele petróleo, tu vai receber. Aí tu te pergunta assim, beleza, acharam petróleo na propriedade, vou ficar milionário, vou ficar rico. E aí aquela construção demora 5 anos para ser feita. E aí mais, vamos dizer assim, mais 6 anos para ser vendido na venda. E aí tu tem uma propriedade que achou petróleo, tu vai receber 0,1 ou 0,5%. Então Depende vai da ficar qualidade do da petróleo, né? qualidade do petróleo e da venda. E tu ficar pensando assim, nossa, vou ser o cara mais rico do mundo. E aí tu descobre que tu vai demorar para ganhar aquele benefício e que tu não tem mais uma casa. E é onde tu vai morar? E, cara, é Onde tu tipo vai assim, viver? o governo tá praticamente pagando royalties pelo petróleo vendido, né, cara? Pelo Ou petróleo seja, vendido. é aquilo que eu sempre penso. Você não é dono do que você tem. Você tem a Uhum. sua propriedade, você pagou todos os impostos para comprar na compra, pagou IPTU, pagou vários impostos sobre o terreno, sobre a moradia. E se achar um recurso, que é um minério, alguma coisa que é recurso energético e que produz energia, o governo vai tomar. Por quê? Na alegação de que isso aqui é federal, isso aqui é do país, isso aqui é do Brasil. Não pode ser seu. Ele tem que ser do Brasil. Por quê? Porque a gente é detentor do território. Você está no nosso território. Você tem que se submeter às nossas leis, às nossas diretrizes e às nossas simples explicações que eles dão, às leis que eles criam, né? Um assunto interessante também de se falar sobre é aposentadoria. Em que sentido, né? A gente teve uma notícia assim até meio preocupante assim dentro do contexto que, um exemplo, estou me aposentando, eu pagava para ter 2 aposentadorias, me negaram e eu vou receber uma aposentadoria só, baseada no salário mínimo, vamos dizer assim. Aí eu vou te dar um exemplo. Aí eu estou pagando uma aposentadoria, eu fiquei pagando 40 anos de aposentadoria para receber 2 aposentadorias, né? Então, eu vou pagar 40 anos da minha vida, um valor, só que quando chegar naquela etapa da minha aposentadoria, esse valor vai ser negado. Eu vou receber uma aposentadoria só. O restante do dinheiro, Você onde foi é que foi? perdido. Tem uma Cadê outra aquele dinheiro, né? Tem uma outra situação, Jonas, que é até de um conhecido meu, na verdade, parente da minha esposa, que ele sempre trabalhou com carteira assinada, fábrica, loja, um monte de coisa assim. E ele sempre trabalhou com carteira assinada num serviço que tinha depois de um certo período, claro, tinha periculosidade, tinha aquele adicional de insalubridade, periculosidade. E ele encaminhou a sua aposentadoria, chegou lá na hora do INSS aprovar com o valor X, com o acréscimo da insalubridade, com a periculosidade, o INSS falou não, não vai dar. Se você quer por esse valor aqui, você vai ter que fazer isso, aquilo e aquilo lá. Ou seja, o que é dele deixou de ser dele porque o INSS não quis aprovar. E era um direito dele. Ele pagou o imposto de renda, pagou o ISS, né? Para se aposentar com aquele valor. Chegou no final, aquele valor já não foi mais contado. Ou seja, a pessoa que estava lá no INSS que negou o direito dele, falou assim, ó, se você quer receber com a insalubridade, esse adicional, vamos dizer, que o salário era 1.600 e ele fosse se aposentar com 2.200 por aí, que seria mais ou menos o adequado. Você tem que fazer tal e tal e tal coisa. Só que para isso vai demorar mais 6 meses, mais um ano. E aquela pessoa precisava muitas vezes do dinheiro, porque a gente não é rico para estar refugando dinheiro, né? Ou seja, chegou um dinheiro a mais que iria ajudar ele precisa receber. Ou seja, para esperar mais 6 meses, um ano, 2 anos para conseguir receber com esse adicional, sendo que é direito dele, já não tá certo, né? E mesmo, vai para, vamos dizer assim, vai para promotoria, vai para o fórum, vai capaz de demorar mais tempo ainda, cara. Claro, possivelmente pode ser que receba o retrocesso, né? O que foi desde o encaminhamento, que é como o benefício por incapacidade funciona. Só que naquele momento ele não tinha o dinheiro que ele precisava, né? Então acaba se perdendo tudo o imposto que a gente paga pro nosso direito. Ou seja, cara, para pensar assim, Jonas. Tem 3 impostos sobre a renda.
o IRPF, que é o Imposto de Renda para Pessoa Física, o IRPJ, Imposto de Renda para Pessoa Jurídica, e o ISS, que é um imposto sobre a prestação de serviços. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou pagando dois impostos distintos. Eu, enquanto funcionário, eu, enquanto empresa, pago 2, 3, 4, mais um monte por conta de ter funcionários, entende? Que tipo de igualdade é isso? Que tipo de certeza que é isso, cara? A gente paga duas vezes o imposto pra gente trabalhar. A gente paga pra trabalhar, a gente paga pra dormir, a gente paga pra se locomover, a gente paga pra. Só falta pra respirar, cara. Então, o que É mais falta? difícil de acreditar, né? É difícil de Ah, acreditar. E aí chega um determinado momento da tua vida que tu trabalhou a vida inteira para ter um benefício, e aí tu acaba sabendo que aquele dinheiro que tu deveria receber, ele atrasou porque ele estava na conta de algum banco e aquele banco usou aquele dinheiro para financiar festas, financiar jatinhos, financiar isso, né, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, que muitos lá dos aposentados, o dinheiro da galera tava sendo. O Vorcaro tava fazendo a festa com a grana da galera, né? Tu imagina saber que a tua aposentadoria lá tava sendo uma parte da aposentadoria tava lá sendo usada em Paris ou sei lá, Suíça, qualquer lugar que seja, mas é deprimente, né? O Brasil tem umas coisas assim que são meio deprimentes assim de se observar do nosso país, né? Impostos sobre tudo. O que tu tem, tu paga imposto sobre a tua casa, paga imposto sobre o carro, sobre benefícios, sobre um produto que tu compra. E são. O Brasil é top rank. Depois eu vou botar uma lista, inclusive vai ser interessante a gente botar uma lista aqui sobre os top ranks de impostos do mundo, né? Eu creio que o Brasil vai performar ali entre os top 5 assim. E acho que a briga vai ser feia. Então a gente tem tudo isso, né? Jonas, se eu não me engano, cara, em algum lugar do Brasil tem um painel chamado, acho que é impostômetro, que é Imposto, o arrecadação anual, né? isso, a arrecadação em tempo real do que é pago para o governo de impostos, cara. Vamos colocar aqui quanto que o governo já deve ter arrecadado no dia de hoje. A gente está gravando numa quarta-feira, dia 10. Então vamos ver no dia 10 da quarta-feira. Vamos botar aqui no dia de hoje quanto tá, né? Esse Vamos colocar. impostômetro aí. Cara, e eu acho mais interessante, eu vou voltar a tocar muito nesse assunto, porque eu fico inconformado de pensar assim que eu tenho a minha casa. Poxa, trabalhei 10, 20, 30 anos para conseguir a minha casa própria. Você, sei lá, pagou 400, 500 mil, sei lá, o valor de uma casa razoavelmente boa. Você pagou um absurdo. Aí você vai lá, tem que pagar o ITBI, que é o imposto sobre a compra do imóvel dentro da cidade. Aí depois você vai ter que pagar o IPTU, que é a metragem da tua Propriedade. casa. Isso, da propriedade, da casa. O IPTU, cara, são vários valores pagos na Tu mesma paga coisa. para vender, tu vai ter um carro, tu paga para vender o carro, tu paga para quem comprar vai pagar documento, tudo isso. Então, a mesma coisa a casa, vai vender uma casa, vai pagar documento, vai pagar medida, vai pagar tudo isso. E entende, são coisas assim que eu, na minha opinião, eu não julgo de ter os impostos. Por que eu não julgo? Porque precisa ter realmente até para ter uma arrecadação, mas que seja algo justo e algo que seja benéfico para todos e não prejudicial, né? Eu acho que ele é prejudicial no quesito assim, porque são valores às vezes muito altos. Às vezes tu tem uma propriedade pequena e aquele cara que tem a propriedade grande muitas vezes paga o mesmo imposto que um que tem uma propriedade pequena. E obviamente aqui, gente, aqui como cidadão, a gente quer cobrar, né? Que a gente tem o direito. Então eu sempre digo assim, ó, quando tiver a oportunidade de cobrar, cobre, porque o seu imposto ele é pago e ele não é pouco. Ele é um imposto alto, então cobre. Quando tiver a oportunidade de cobrar algo, vá em cima e cobre sobre isso. E o que eu acho, assim, pensativo, dá para se pensar muito essa questão é. O pessoal, eu escuto muito o pessoal falando assim: ah, poxa, esse encostado, esse vagabundo, esse não sei o que, isso aquilo, que tá vivendo as custas do governo. Cara, eu também viveria ao tanto de imposto que a gente paga. Quando a gente pode receber algo do governo, eu vou ter que tirar. Eu preciso que volte um pouquinho. Porque eu, na minha humilde opinião, né, é muito imposto sobre a mesma coisa.
como eu falei, cara, você paga 2, 3 impostos sobre a tua renda. Não, eu acho exagero. Daria para ser. Não, tem que ter um imposto para a gente ter arrecadação. Mas um imposto justo, no sentido, opa, eu já tenho um imposto. Esse imposto sobre a minha renda, ou ele é municipal, ou ele é federal, né? E não, eles pegam o federal e o municipal. Aí você tem vários outros impostos que também são categorizados assim, cara. Ó, por exemplo, aqui eu tenho um gráficozinho aqui. Você diz assim, quanto que é a porcentagem de cada estado, cada esfera do governo. Ou seja, a União, que é o federal, é cerca de 60% de todos os valores, cara. Então, ou seja, o Brasil, da sua federação, ela pega 60% de tudo. Aí os estados fica com 28%. E os municípios, cujo qual que a gente deveria pagar um pouquinho mais de impostos para ficar no município, é cerca de 5,5 a 8% de todos os impostos que a gente paga. Então, poxa, E é uma coisa assim preocupante, né? Tem um assunto assim que às vezes eu fico pensando muito nisso, é essa coisa do imposto assim. E eu gostaria de saber se esse imposto realmente ele é bem usado. Porque quando a gente ouve um assunto assim como o desvio de dinheiro de verbas públicas, eu paro para pensar, de onde é que vem essa verba? E aí tu para pensar e analisar da onde veio essa verba, e tu sabe de onde veio essa verba. Tu tem a resposta na própria pergunta, né? Que a resposta é, vem do teu bolso. O imposto vem do teu bolso. O governo não tem um financiador, assim, vamos dizer, uma obra pública, mas como é que essa obra pública vai ser paga? O governo federal mandou a verba para tal cidade para construir uma ponte. Mas esse dinheiro provém da onde? Ele provém dos nossos impostos, né? E aí, quando é um desvio público de dinheiro, o cara vai ser julgado e tal, não se sabe se o dinheiro foi recuperado ou não, né? Isso aí eu acho que deveria ser mais cobrado, deveria ser mais forte também, né? Porque é triste pensar que muitas vezes o nosso dinheiro ele se vai ver aquela arrecadação de bilhões, muitas vezes, em impostos. Eu garanto que daquelas arrecadações de bilhões, eu creio que assim, ó, uns 35% daquela arrecadação ela se perde. E que sentido? Ela vai para os auxílios, né? Auxílio terno, auxílio isso, auxílio aquilo. Ela vai muitas vezes desvios em prefeituras, desvios em escolas, desvio em hospitais. O famoso jeitinho brasileiro, às vezes, ele acaba por atrapalhar, né? Mas a gente sabe que não é só aqui, né? O mundo inteiro tem disso, né? cara, e eu vou te contar assim um segredo, vamos espalhar para todo mundo. Já Cara, não é mais segredo, né? Vai espalhar para todo mundo, não é mais segredo. se virem as prefeituras. Cara, as prefeituras mendigam dinheiro do estado, do governo federal. Eles têm que criar projetos, eles têm que fazer orçamento, têm que fazer explicar tudo como é que vai acontecer, aonde vai acontecer, preço de tal coisa, para você ir buscar certo valor. Só que quando chega e é aprovado esse projeto, o valor daquilo lá que você ia fazer, ia comprar, já não tá mais o mesmo. O próprio governo aumenta os impostos, aumenta toda a demanda, aumenta os valores do mercado e aquele valor já não é mais suficiente, né? Então, cara, onde eu trabalhava, assim, em questão de CRAS, de assistência social, escolas, que é o âmbito que eu tenho um certo conhecimento, assim, falta tudo, cara. A gente tem é, pobreza no sentido, um professor não tem um giz para escrever no quadro, não tem um canetão, que agora transformaram tudo em quadro branco, né? Só com canetão. Cara, um professor não tem um porcaria de um canetão para escrever suas coisas na lousa, cara. Como é que vai ensinar sem isso, cara? Como é que você faz? Sem o teu material básico, que, vamos dizer assim, claro, eu não estou falando assim, o professor só trabalha com canetão, mas é um instrumento de auxílio que, vamos dizer assim, é 70% da aula, cara. Que ele vai passar, fazer o gráfico, fazer um desenho lá no quadro, cara, ele vai utilizar isso ali para ilustrar o que ele está falando, cara. E querendo ou não, no processo de aprendizagem, a ilustração, cara, faz uma diferença enorme para a aprendizagem das crianças. Então, que tipo de governo é esse que quer investir em educação, quer falar que a educação tem que ser potencializada, se não tem um canetão para um professor em sala de aula fazer isso, cara? Eu imagino como uma coisa de necessidade básica, assim, também. Por exemplo, tu entra dentro de uma escola, a criança vai precisar usar o banheiro.
né? A Hum. higiene pessoal a gente sabe que é uma das primeiras coisas que se ensina para uma criança dentro de uma escola. Aí o banheiro precisa ser limpo. O que vai ser usado? Produtos de limpeza, né? Aí a escola não tem o produto de limpeza, aquele banheiro fica sujo. Às vezes a criança não tem um álcool para passar na mão após lavar as mãos, passar um álcool. A gente passou por uma pandemia. Eu acho que isso deveria ser algo padronizado para que no futuro as nossas crianças elas tenham a consciência de que lavar as mãos após ir ao banheiro, antes das refeições, né, como a gente aprende lá na escolinha, né, lava as mãos para não ter bactérias, micróbios e tudo mais, e usar um álcool em gel, né? Então, a gente parar para pensar, tem muitas coisas mínimas que são coisinhas pequenos detalhes que eles fazem uma grande diferença. Uma coisa assim que nem tu falou da sala de aula, a gente pode muito bem citar da sala de aula uma cadeira. Aí tá lá uma cadeira de qualidade para a criança usar, né? Tá uma mesinha de qualidade para usar. O professor tendo tudo dentro da sala de aula, eu acho que tudo melhora. Tudo Cara, melhora, né? sabe o que eu acho curioso assim, cara? No Brasil, a educação ela não tem dinheiro para montar uma sala informatizada com computadores bons. Sabe o que é bons? Tem um computadorzinho que roda as coisas, não que fica travando, cara. Os computadores da maioria das escolas, cara, travam tudo, não dá para você fazer nada. Não dá para as crianças irem olhar, mexer e aprenderem a mexer. É, como é que faz? Aí a gente vai comparar com Coreia, com Japão, com outros asiáticos. Cara, eles têm hora de sono, e hora de sono que eu falo não é berçário, não é, os primários lá, que é de até 4 5 anos, são adolescentes que têm uma hora do descanso em determinado período ali, cara, do dia. E aí o que acontece? Todo mundo tem um iPad, notebook, fornecido pela prefeitura, pelo governo, para estudar. E daí o que acontece? Lá realmente é estudado, lá realmente é investido em educação. E hoje a gente tem várias coisas que são vindas da China justamente pelo ensino, pelo jeito de aprendizado e o quanto é investido. E eles têm retorno para isso. O Brasil não tem. Imagina se tivesse assim esse retorno, esse investimento na educação, o quanto poderia produzir? Porque hoje a gente descobriu, teve uma brasileira, né, recentemente que ela descobriu a cura para uma doença muito difícil. Se eu não me engano, foi a paralisia, né, Jonas? Eu não me lembro. Depois a gente vai botar aqui também a doença e falar sobre ela, que ela ficou bem famosa no mundo inteiro, até obviamente que ela dá um retorno à vacina, mas ao longo prazo a gente ainda vai saber o até onde ela pode chegar, né? Isso. Então poderia ser investido muito mais. E desde dos primórdios ali, cara. Por exemplo, eu sei de que salas que eu digo um berçário, um maternal, que não tem uma cortina, um blackout para você escurecer durante o dia a sala para as crianças conseguirem dormir, ter uma sonequinha boa e tranquila, cara. A gente não tem dinheiro para comprar uma cortina, um canetão? E que tipo de investimento é esse que o governo tanto promete nas campanhas políticas que vai se ter investimento em educação? A gente não quer mais e mais escolas, criar espaço. A gente quer algo realmente que aconchegue essas crianças e que façam elas se cativarem a querer ir para a escola, porque senão a gente não teria tanta desistência, a gente não teria tanto abandono, tanta fuga. A gente teria uma qualidade de profissionais mais elevados, a gente teria incentivo. Um exemplo aqui, né? O que poderia ser feito? A gente tem uma prisão. Nessa prisão a gente tem 200 apenados, né? Eu tenho uma fábrica que ela produz o tecido. Eu preciso de mão de obra. Beleza, eu tenho a mão de obra, eu tenho 200 apenados. Vamos dizer que 50 desses apenados eles vão ser responsáveis por costurar essas cortinas que vão ser enviadas para essas escolas, né? Ele vai ter ali uns benefícios, uma redução de pena, algo assim. Eu sei que alguns desses projetos pode ser que sejam feitos ou não, né? Claro, obviamente com uma supervisão adequada e tudo mais. Ah, e aí eu consigo trazer facilmente uma cortina nova para uma escola, entende? A gente inclui alguém dentro da sociedade novamente, de uma certa forma assim, não dizendo, ah, você quer fazer isso?
mas falando na realidade, ó, meu amigo, você está Hum. no local onde você vai precisar cumprir tarefas. Você vai fazer essa tarefa, você não tem uma segunda alternativa. Ah, mas eu não quero fazer. Tá, então tá. Tu não quer fazer, então tá, a gente vai ser duro, rígido contigo e tu não vai ter benefício nenhum, entende? Tu vai ser tratado como os outros. Tu quer ter um benefício, se tu quer cumprir a tua atividade aqui, porque a conscientização, ela tem que partir. A gente não pode tratar também um apenado como uma vítima da sociedade, né? Como muitas vezes tentam tratar como uma vítima da sociedade. Mas sim alguém que pode ser útil e se redimir com a sociedade. Como é que essa pessoa pode se redimir com a sociedade? Imagina esse cara costurando lá uma cortina, esse cara ajudando a fazer uma mesa, que vai para uma escola. Ou até, de certa forma, esse cara ajudando a construir uma escola, né? Cara, Numa obra pública. é Poxa. interessante essa tua pauta, Jonas. Eu tive visitando a penitenciária de Porto Alegre, uma das maiores do Brasil, né, cara? Em termos de quantidade de presos e o quanto comporta, né, cara? E o que eu vi lá dentro, tem sim projetos que os apenados, eles pagam com prestação de serviço, eles reduzem a pena, estudam também. Só que o que acontece? Como é uma penitenciária enorme, e são vários faccionados, acaba que um bloco de celas é só dessas pessoas Uhum. que trabalham, que estudam e que têm bom comportamento. E de certa forma é bom comportamento. Eles têm algumas certas regalias. E dentro disso, para a redução de pena, eles produzem artefatos, ou seja, artesanatos, cuias, várias outras situações que eles produzem lá dentro. Só que não são empreitados para fora. É algo para eles que eles podem vender para ter um retorno financeiro para eles Uhum. quando eles saírem. Então, essa tua ideia de trazer um projeto do governo para uma produção, por exemplo, de roupas, de tecidos, é muito bacana, cara. Tá aí Uniforme, tu uma ideia. imagina, Puxa. no Brasil inteiro se teve assim uma grande. Eu sei que Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão fazendo isso agora, né? A padronização de uniformes dentro das escolas. Uhum. Tu imagina, vamos dizer assim que a gente tem 50 presídios aqui na região sul, um exemplo. Desses 50 presídios, 25 vão produzir uniformes para escolas de determinadas regiões. Olha a redução que tu tem. Ah, mas aí eles vão ter que trabalhar com facas, com agulhas, com objetos. Mas assim, se tu é capaz de criar esse projeto, tu é capaz de vigiar isso também, né? Mano, eu acho que nem precisaria expor a isso. Aqui onde eu estou morando, cara, tem empresas que são de tecidos, assim, que o que elas fazem? Ela contrata pessoas, não é nem contratar, cara. Essas pessoas trabalham de casa. A empresa leva os tecidos até na casa da pessoa e as pessoas desfiam. Eu não sei muito bem como é que é esse desfiar, mas eu acho que é tirar os fiozinhos que ficam sobressalentes, sabe? Uhum. Aquelas coisinhas que ficam sobrando da Dá um máquina de acabamento costura. final, assim, vamos dizer. Isso, é você cortar aquelas fio que fica sobrando ali, um acabamentinho. E elas fazem isso no conforto de casa. E eu acho que isso aí poderia ser feito lá nessas penitenciárias, porque, cara, diminui várias questões ali de produção. Então, o pessoal lá dentro que mexe com máquina, com o corte do tecido, eles reduzem muito porque o pessoal foca só na produção. Os acabamentos, os finais, é feito lá dentro. Aí você polpa um monte, cara, e produz um monte também. Né? É uma ideia bem bacana, Jonas. Vocês tenham gostado da pauta de hoje. E é por isso aí mesmo. Então tá, pessoal, muito obrigado aí por sua participação e fique à vontade para deixar nos comentários algumas ideias do que poderia ser ajudado aí com esse dinheiro dos impostos, né? É isso aí, forte abraço e tchau, tchau.